Um detalhe sobre a ceia que quase ninguém percebe. Veja que interessante. Antes de falar desse detalhe, queridos, eu sempre digo para vocês e alguns que estão ensinando o verdadeiro evangelho: ceia, batismo, lava-pés, casamento, apresentação de crianças. Na nova aliança, no Novo Testamento, nem Jesus e nem os apóstolos nunca quiseram realizar ou celebrar cerimônias, ok? Não estou dizendo que é proibido, que eles proibiram, mas eles nunca quiseram estabelecer a verdadeira ceia, o verdadeiro batismo, a verdadeira apresentação de crianças, o verdadeiro casamento. Não são as cerimônias. Entende isso? Não são. Tem algum problema fazer a cerimônia? Não. É só um simbolismo daquilo que é verdadeiro. O verdadeiro batismo não é aquilo que se faz nas águas. A verdadeira ceia não é aquela cerimônia que se faz dentro das denominações, e muito menos com os elementos que são utilizados. Para começo de conversa, a ceia era um banquete, era chamado de a festa do amor, o banquete ágape, a festa da fraternidade, o banquete da fraternidade. A comunidade de cristãos reunia onde dava para reunir, cada um levava um prato que tinha em casa, eles cultuavam a Deus e no final juntavam todo mundo e comia, ok? Agora preste atenção, que eu vou dizer para você. 1 Coríntios 11, 25, vamos no verso 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós. Verso 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, quando a ceia já tinha acabado, quando acabaram de cear, depois de haver ceado, ele tomou o cálice e falou: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Está vendo que o cálice foi dado quando a ceia acabou? Mas te ensinaram que a ceia é um pedacinho de pão e o suco de uva. Já está errado, porque a ceia era um banquete, ok? A ceia era um banquete. E segundo, ele repartiu o pão e deu o cálice depois da ceia. E se você conferir lá em João capítulo 13, depois que acabaram de cear, Jesus tirou as vestes e começou a lavar os pés dos discípulos. Quando ele acabou de lavar os pés dos discípulos, ele voltou à mesa e falou: se todos já estão limpos, menos um. Aí eles começam a perguntar, e Pedro faz sinal para João, pergunta para ele: é aquele para quem eu der um pedaço de pão molhado? Já tinham ceado. Quando Jesus voltou à mesa, entende? Ele repartiu o pão. Aquele a quem der um pedaço de pão molhado, esse é o traidor. Ele falou lá com João. Entende, querido, que o pão foi dado, o vinho foi dado depois da ceia, mas você aprendeu que a ceia é o pão e o vinho. Enquanto não entendermos isso, a verdadeira ceia não é a cerimônia, meu amado, minha amada. Entende isso aqui? Para fechar, João 6, verso 53. Quem não come do meu corpo e não bebe do meu sangue não tem vida em si mesmo. Para ter vida tem que comer da minha carne ou do meu corpo e beber do meu sangue. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida em si mesmo. João 6, 53. 10 versículos depois, João 6, 63. A carne para nada serve. O que vivifica o homem é o espírito, e as palavras que eu vos tenho ensinado é que são espírito e vida. Jesus estava com problema? Se não comer a carne e não beber o sangue, não tem vida. Agora ele fala que a carne não serve para nada. A verdadeira comida é as palavras que eu tenho ensinado, entende? A palavra de Deus é alimento, a palavra de Deus é pão. O que é comer o pão? Alimentar do Evangelho. O que é repartir o pão? Levar o Evangelho. O que é beber o cálice? Entender o sofrimento, a morte que traz graça e salvação. E o que é repartir o cálice? É levar essa morte, esse sofrimento que traz graça e salvação para outras pessoas. A verdadeira ceia é alimentar do Evangelho e levar o Evangelho adiante, entende? Se não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem vida. A carne não serve para nada, o que vivifica é o Espírito. E as palavras que eu vos tenho dito é que são Espírito e vida, é que é o verdadeiro alimento. Está vendo que Jesus nunca quis estabelecer uma ceia? Lembrando, o vinho foi distribuído depois de ele haver ceado.
depois de eles haverem comido a ceia, é que veio que a ceia era o jantar da Páscoa, é que ele repartiu o cálice. O cálice não é a ceia, o pão não é a ceia, entendeu?